Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Frozen 2, continuação aí da animação da Disney que fez tanto sucesso e que já tá fazendo tanto sucesso quanto agora. Bora lá? Antes de começar, aquela sinopsezinha rápida e um aviso. Normalmente eu faço críticas sem spoiler aqui no canal, mas hoje vai ter alguns momentos que eu vou dar alguns spoilers, então fica ligado. Bom, Frozen 2 acompanha mais uma vez as duas irmãs, Elsa e Anna, agora tentando salvar o seu reino, porque a Elsa está recebendo um chamado de um local misterioso envolvendo uma questão que tinha relação com os pais dela no passado, em que o povo dela, o reino dela, acabou entrando em conflito com o povo de uma floresta encantada, e essa floresta acabou expulsando o pai da Elsa e fechando essa floresta para sempre por conta dos elementos primordiais, terra, água, ar e fogo. E aí a gente vê a Elsa recebendo esse chamado tanto para salvar essa floresta quanto para entender sobre ela mesma. Enquanto isso, a Anna, como sempre, a fiel escudeira da sua irmã, tá lá para ajudar e para dar todo o apoio necessário. Logo de cara eu chamo a atenção aqui que, tal qual foi no Frozen 1, aqui no Frozen 2 a gente tem um filme que procura quebrar um pouco o paradigma do que a gente espera de um filme de princesa. Por quê? Lá no primeiro a gente tinha aquela questão do príncipe não ser o bonzinho, ele ser, na verdade, o vilão e tal. E aqui no Frozen 2 a gente também tem algumas mudanças de, por exemplo, a Elsa e a Anna continuam sendo seus protagonistas e elas se resolvem entre elas, apesar de a gente ter o Christopher ali, que é o par romântico da Anna, a relação entre elas duas é o foco maior do que essa relação amorosa, digamos assim, entre a princesa Anna. Por outro lado, outro ponto que também é bem interessante aqui do filme é a escolha do roteiro de não trazer um vilão explícito. Obviamente, a gente tem um antagonismo sendo construído na história, mas a gente não tem uma figura vilanesca propriamente dita, A gente tem um flashback em algum momento que aparece alguém que fez todo desencadear do problema que a gente encontra no filme, mas não tem um vilão por si. Por outro lado, embora isso seja interessante trazer novamente essas mudanças de paradigma de um filme de princesa, o filme continua batendo nas mesmas teclas do primeiro filme. O que eu quero dizer com isso? A Anna, como eu disse, ela continua sendo a fiel escudeira da Elsa, ela tá ali sempre pra tudo. A Elsa ainda é muito insegura, apesar dela ser a rainha agora ali de Arendelle, A gente vê que tem essa relação ainda da insegurança dela. O Christopher gosta da Anna, mas ainda tem esse receio. E o Olaf continua sendo alívio cômico, mas isso também não teria como mudar, afinal de contas é o papel dele. Dessa maneira, há de se pensar então que o filme vai ser basicamente uma repetição do primeiro. E felizmente não é exatamente, Como eu disse, a posição dos personagens não muda muito em relação ao filme 1. Só que a gente tem um senso de progressão em certos pontos, principalmente em relação a Elsa e a Anna. Até o Olaf também, pensando um pouco no discurso que ele traz durante o filme. Mas a Elsa em específico, até pela questão do chamado para a aventura que ela recebe, você vê que tem realmente um propósito maior da personagem e no final do filme, quando a gente descobre o que ela é, a relação dela com o poder dela e o passado dos pais dela e como isso se relaciona, é bem interessante. Também é legal ver a questão da progressão da Anna com um destaque maior, afinal de contas, antes ela era só a princesa e realmente muito coadjuvante. E também no final do filme a gente tem essa expansão dela agora como uma rainha. Então são dois personagens que a gente começa o filme, como eu disse, igual que era no Frozen 1, mas no final elas ainda têm uma relação forte, só que em pontos distantes, digamos assim. Além disso, outro ponto que é interessante do filme e que também expande um pouco o universo em relação ao fato de abordar alguns temas que são recorrentes na sociedade atual, de uma roupagem muito mais infantil, afinal de contas é um filme para crianças, e que traz uma mensagem bonita, Como eu disse, o grande mote desse filme é o chamado da aventura da Elsa para ir resolver o problema da Floresta Encantada. E nesse processo a gente vê que o povo de Arendelle, que ficou preso lá junto com o povo da própria floresta, acabou realizando meio que uma união, afinal de contas os dois estavam presos e eles ficaram juntos. E aí tem uma relação com uma coisa meio simbólica, mas que ao mesmo tempo é muito discutido hoje em dia, que é em relação à barreira, afinal de contas. Toda a discussão do filme se dá por conta de uma barreira que foi criada pelo antigo rei de Arendelle, o avô da Anna e da Elsa, e que ela precisa ser quebrada para que o reino volte a prosperar e que a floresta saia dessa maldição. Então tem muito essa simbologia de juntar povos e quebrar barreiras para que as coisas deem certo. Então nesse sentido acho que é uma mensagem interessante e bonita para as crianças, Então assim, como eu disse, os personagens têm pouco desenvolvimento, mas a subtrama, que
traz a mensagem mais bonita e que, de certa forma, dialoga com quem é o adulto que vai levar essa criança para ver o filme, também é legal. Então, nesse sentido, eu acho que tem essa progressão bacana. Para além dessa mensagem, eu acho legal também o fato do filme trabalhar uma expansão de universo. Porque no primeiro filme a gente tem, né, aquele foco muito na Elsa fugindo, então a gente tem o reino que ela constrói e Arendelle em paralelo, mas aqui a gente tem mais uma história do background de Arendelle, né? Quem são os pais da Elsa e da Anna, como eles se conheceram, qual é a relação deles com todo o ambiente em volta. Então, assim, já que você está fazendo um filme que bate muito nas mesmas teclas em relação aos personagens principais, expandir a mitologia é necessário e, nesse sentido, o filme faz muito bem. Então, é mais um acerto aí que não deixa o filme tão maçante, tão repetitivo, apesar de certos pontos serem repetitivos. No entanto, se o filme acerta na sua mensagem e na sua expansão de universo, eu acho que ficou um pouco a desejar no aspecto técnico da coisa. Por quê? O filme utiliza muito de cenas em preto, né? Ou seja, não tem um desenvolvimento de cenário desenhado e tal. E isso deixa um pouco empobrecido a cena, porque, por exemplo, quando a Elsa usa seus poderes em determinados momentos, né? Quando ela está descobrindo as coisas dela, inclusive a principal música do filme, que é muito bonita e diz muito da personagem, tá tocando, você poderia ter uma coisa muito mais grandiosa no vídeo, assim, né? Literalmente ser um videoclipe, e fica muito um preto com a Elsa chapada na frente e um pouco dos flocos de neve. Então, eu acho que deixa um pouco a desejar nesse sentido, né? E o filme 1, pra mim, pelo menos, funciona muito mais nesse aspecto visual, era muito mais bonito. Aqui, embora tenha cenas também bonitas e cenas até emocionantes, perde um pouco do peso pelo fato da animação não ter tanta grandiosidade como poderia ter. E eu aproveito essa questão, né, da música que eu disse, que também é um ponto obviamente positivo do filme. Lá no Frozen 1 a gente tinha, né, o Let It Go, que foi um grande sucesso, e eu acho que a música nova aqui da Elsa, né, que fala muito dela mesma, também vai ser um grande sucesso, mas o filme como um todo tem bastante música legal. E então, assim, é uma coisa que você provavelmente vai botar no Spotify, vai ficar ouvindo as músicas do filme, se você gosta dessas músicas, obviamente. Só que no filme em si eu acho que perde um pouco o fator videoclipe, como eu disse, por causa da animação, o que é uma pena porque as músicas continuam no alto nível, que era um dos grandes destaques do primeiro filme. Dito isso tudo, eu acho que Frozen 2 é um filme que poderia cair numa armadilha muito fácil de só repetir sua trama e realmente ser um grande caça-níquel, mas ele consegue escapar disso, né, se aproveitando de uma expansão de mitologia e trazendo uma mensagem muito atual e muito bonita para as crianças e para os adultos que levam seus filhos. Apesar do filme, como eu disse, né, repetir muito, a trama dos seus personagens tem uma certa progressão sim no final, mas que demora um pouco demais. Além disso, o filme também peca um pouco, né, no aspecto técnico, que eu acho que poderia aproveitar muito mais a questão da animação, ainda mais que é um filme que deu muito dinheiro e que a Disney estava apostando muito. No entanto, né, mesmo com esses pequenos problemas, eu acho que é um filme interessante e foi uma continuação válida e que foi bem explorada de maneira geral. Então é um filme que eu, honestamente, fiquei positivamente surpreso, dado que os filmes 2 da Disney normalmente não são tão bons, e aqui não, aqui foi um filme legal. E você, já viu Frozen 2? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo, se puder compartilha para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque tem bastante vídeo aqui, não só de crítica de filme, mas também de série, além de vídeo de opinião e muito mais. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.